Olá, eu sou Padmini, aqui da Marte, Biocentro de Desenvolvimento Integral, e hoje eu gostaria de falar para vocês um pouquinho a respeito da filosofia da Marte. Então, por que a Marte existe? Por que ela foi criada? O que acontece aqui? Então, a Marte ela nasceu há mais ou menos 16 anos atrás e fisicamente ela existe há 11 anos. Teve o período óbvio de gestação, período de sonho, período onde toda a filosofia foi sendo ancorada e ela nasceu há 11 anos atrás. Então, o nome é a Marte Biocentro de Desenvolvimento Integral. E a logo é essa que eu fiz o desenho para vocês aqui. Vocês já devem estar acostumados, devem ter visto em algum lugar. E ela também me foi intuída. Essa logo eu visualizei ela e como artista plástica que eu sou, eu ancorei, eu desenhei e passei ela para ser a logo da Marte. Então é a Marte e a gente trabalha aqui corpo, alma, espírito. Mas ok, aí as pessoas me perguntam, mas o que quer dizer isso quando você está falando corpo, alma, espírito? O que isso significa? O que isso representa? Então eu posso dizer para vocês em outras palavras que seria: corpo é o nosso corpo, o corpo físico, é toda a parte matéria. Alma é o sentir, a parte daquilo onde a gente percebe as coisas, onde a gente sente. E espírito é a nossa mente, mas a mente de uma forma clara, não essa mente que fica repetindo, tagarelando o tempo todo, é a conexão com uma mente maior. Aí depende, tem diversas linhas, diversas formas de explicar o que seria esse espírito. Na Igreja Cristã se fala do Espírito Santo, que seria essa clareza mental, onde não existe mais nenhuma dúvida, onde não se tagarela mais, onde não se fala mais nada. Então, mas é a mente clara, a mente superior. Então, em outras palavras ainda, o que eu percebi naquela época é que existem três grandes pilares que sustentam a humanidade desde o princípio dos tempos, desde sempre, desde que existe a evolução humana. Aqui na terceira dimensão, estou falando porque a gente sabe que tudo é eterno. E esse eterno, ele também é um pouco difícil de entender o que o eterno é. Pelo menos eu, dentro da minha mente, da mente, essa mente que é limitada, e essa mente que entende, que quer compreender tudo, que quer entender tudo, essa mente que não para de tagarelar, ela me dizia o seguinte naquela época: tudo bem, eu entendo o que é eterno, desde nunca vai terminar, vai continuar para sempre. Mas aí quando eu ia, ok, mas nunca começou. Peraí, como assim nunca começou? Uh, Dentro da minha mente parecia que tinha que ter começado um dia. Tudo começa um dia, mas quando a gente fala daquilo que começa um dia, a gente não está falando do eterno, a gente está falando da nossa mente limitada, do espaço-tempo 3D. Esse espaço que a gente consegue medir e compreender. Quando a gente vai para uma quinta dimensão, né, que é essa mente clara, que é essa mente superior, nessa mente não existe um começo nem um fim. Tudo é o tempo todo.
e tudo acontece o tempo todo. E aí a gente volta de novo, ok, mas eu tô aqui agora, e aqui agora eu preciso compreender, eu quero viver uma vida plena, eu quero entender como as coisas funcionam e eu quero ir além das minhas limitações. É para isso que a gente está aqui, para ir além das nossas limitações e juntos a gente está descobrindo esse mistério, aos poucos desvendando o grande mistério que a vida é. Então, quando eu falo dos 3 pilares que sustentam a humanidade desde que a vida existe, nesse formato que nós vivemos, eu estou falando da ciência, da arte e da espiritualidade. Então, esses são os 3 grandes pilares que sustentam a humanidade. Esses 3 pilares se encontram num centro, num espaço onde a criação começa, onde tudo é possível acontecer. Esses 3 pilares juntos, nada destrói. E aí a gente fala de um triângulo perfeito, de um triângulo de bases iguais, que é indestrutível, que quando esses 3 pilares estão andando juntos, nada pode destruí-los. Só que o que aconteceu com o passar da nossa caminhada? Nós criamos algo muito pequeno que chama ego, que é a nossa mente pequena. A nossa mente que quer encaixotar, rotular e separar as coisas, classificar as coisas. E isso através justamente desses nossos aprendizados, dentro das coisas que nós entendemos. É a caminhada da vida. Então não foi um erro que aconteceu, isso simplesmente se sucedeu na caminhada que nós tomamos da vida. Mas aí a ciência quis simplesmente se separar, dizer que o espiritual não existe. Porque a ciência, afinal de contas, ela é matéria, ela é densa, ela é física. Então precisa poder comprovar para poder existir. Precisa ter uma teoria científica que se torna fato, que é comprovado por A mais B, por N detalhes. Então, para poder existir. Então, como ela não conseguia provar espiritualidade, ainda em tempos atrás, não era possível comprovar, ela dizia que espiritualidade não existia. A arte passou a usar drogas, usar artifícios para poder ter uma expansão de consciência, para poder sentir, para poder estar percebendo as coisas e para poder, de alguma forma, inclusive, suportar as épocas difíceis pelas quais a humanidade passou nessa caminhada toda. Porque a gente está falando de milhões de anos. E o conhecimento que a gente tem real são poucas centenas de anos. Então vamos dizer assim, nosso calendário gregoriano, que ele é baseado no nascimento de Jesus Cristo, né? Então onde a gente está em 2020 nessa contagem, são 2020 anos. Mas desses 2020 anos a gente não consegue comprovar cientificamente muita coisa. Muitas coisas são teorias. Então, a gente consegue fazer análise, então vamos dizer, do Egito antigo, da Índia antiga, de quanto tempo mais ou menos isso foi criado, mas ainda assim é algo, não tem uma prova 100% disso, mas existem provas. Então a arte, para passar essas partes, vamos dizer,
períodos negros em que a humanidade passou nesses anos todos, ela muitas vezes acabou se drogando, usando artifícios para poder suportar, porque esse sentir aqui, ele nem sempre é fácil. Existiu muita dor, então não foi fácil sentir. E a espiritualidade, ao invés de estar trabalhando esse religar, que é o que de fato é o trabalho dela, é religar o ser humano com essa mente superior, com essa mente clara, com essa mente maior, ela passou a trabalhar, ter coisas, construir grandes catedrais, grandes templos, grandes coisas, possuir ouro, possuir pedras. Então passou também a uma forma distorcida dentro disso que seria essa reconexão com trazendo essa clareza. Mas enfim, qual é a nossa parte nesse momento? O que nós, para a gente poder estar indo para essa nova era que a gente tanto ouve falar, para essa nova era, essa quinta dimensão, esses seres de quinta dimensão, o que a gente precisa fazer para isso? Como eu, ser humano, separado, pequeno, único, o que eu posso fazer? Essa é uma pergunta que eu me fazia lá há 18 anos, há 17 anos atrás, quando eu despertei, quando eu acordei desse sono hipnótico. Então, em princípio, no início, me deu um certo desespero, uma certa tristeza por ver o mundo do jeito que ele está, por ver onde nós, como seres humanos, estávamos indo e o que iria acontecer se a gente continuasse nesse ritmo e indo para esse lugar. Mas a resposta dentro de mim, que nasceu quando eu conectei esses 3 grandes centros dentro de mim, eu percebi que ainda temos tempo. Que temos tempo de mudanças importantes na nossa vida, temos tempo de fazer, só que cabe a indivíduos fazer a mudança. Então, eu não consigo fazer nada por ninguém. Esse foi o meu principal desapontamento, eu poderia dizer, quando eu percebi que eu não posso fazer nada por ninguém, porque esse eu era o ego. Esse ego acha que pode, esse ego acha que é melhor, que acha que pode mais, que acha que é separado um do outro. E todos nós já ouvimos falar que todos somos um. Se nós todos somos um, não existe nenhum ego separado, não existe nada separado, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer o meu movimento, o meu trabalho interno, a minha vida. Então essa passou a ser a filosofia aqui da Marte, unir outra vez esses 3 grandes centros a partir do indivíduo que tem essa espiral aqui e que trabalha dessa forma aqui e que se encontra nesse centro aqui. Então, espírito, corpo, alma, ela não é separada, mas a gente pode percebê-la de alguma forma separada quando eu posso sentir, eu posso de fato compreender. No nosso corpo físico, como seres humanos, então a nossa cabeça, a nossa mente é o espírito, é o pensar, é nele que nós temos todas as informações. O nosso coração, a nossa parte mediana, braços aqui, nessa parte é que eu sinto, é onde eu posso abraçar alguém, é onde eu posso perceber o calor, é onde eu posso tocar, é onde eu posso me tocar outra pessoa e aonde eu posso perceber a vida, usufruir da vida.
E a nossa parte de quadril e pernas é o nosso querer. O querer que eu coloquei aqui, o corpo físico, dentro dele eu posso tomar a atitude, fazer aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu já compreendi e tomo a atitude correta. Então, posso comprovar cientificamente, porque quando eu começo a ancorar essas mudanças em mim e pratico essas mudanças no meu dia a dia, eu faço dessas mudanças parte da minha vida todos os dias quando eu acordo, comprovadamente a minha vida muda. Então, cientificamente eu comprovo isso. Eu não preciso provar para outras pessoas. Primeiramente, eu preciso provar para mim mesmo. Eu preciso descobrir, eu preciso compreender em mim mesmo. E depois é óbvio que isso, como uma onda, vai crescendo e vai trazendo no meu entorno todo o reflexo disso, daquilo que eu estou trabalhando, daquilo que eu estou percebendo e daquilo que eu estou criando. Então, todo o meu entorno, todo o meu sistema familiar, a minha família, a minha casa, os meus amigos, enfim, vai crescendo de acordo com quanto você traz para a sua vida diária, o quanto você pratica na sua vida diária. Então, dando continuidade sobre o que a gente faz aqui na Marte, qual é a filosofia da Marte, a gente usa como slogan na nossa frase: a Marte, muito mais do que um conceito, é vida em ação. Por quê? Porque a gente trabalha aqui na Marte diariamente essa conexão, essa união do que o ser humano precisa para se desenvolver integralmente. Então, para poder ter um corpo saudável, um dos nossos braços aqui na Marte é a agricultura orgânica. Então, a gente tem aqui jardins comestíveis, a gente pratica total não uso de nenhum tipo de adubo químico ou veneno. A gente está comprovando cientificamente que é possível plantar, colher, ter uma produção digna e abundante, sem nenhum tipo de uso de produtos químicos. A nossa terra, ela nos dá aquilo que a gente precisa. O físico, o corpo, que é a nossa mãe, porque a nossa mãe é o nosso corpo onde a gente pisa, ela nos proporciona tudo aquilo que a gente precisa para uma alimentação saudável e para uma saúde do nosso corpo. Mas para essa saúde integral acontecer, a gente cuida do nosso sentir, da nossa alma, fazendo o quê? Limpando as emoções, porque emoções já é um acúmulo de sentir. Quando eu sinto e eu não expresso aquilo que eu sinto, eu não mostro, eu não converso, eu não compartilho o que eu sinto, eu vou acumulando energia, porque o sentir é energia em movimento. Mas quando eu vou acumulando, eu vou segurando essa energia, se transforma numa emoção, que é quando a gente estoura. Quando a gente estoura em tristeza, em choro descontrolado, quando a gente estoura em raiva descontrolada, enfim, qualquer sentimento que não é puro, genuíno sentir, é além do sentir.
E a gente trabalha a mente, a nossa mente clara, a gente trabalha o espiritual, a gente faz essa conexão com o ser maior através da respiração consciente, através da meditação, através de outras técnicas e outras ferramentas que vão chegando, que vão passando. Então a gente está o tempo todo explorando, nos descobrindo, nos percebendo, fazendo esse circuito girar, porque é só quando esse circuito ele está unido, quando ele está pleno, é que a gente consegue fazer esse sentir que eu estava falando antes há pouco, né? Que é essa parte do cardíaco, ele é a ponte. Então nós precisamos trabalhar as nossas emoções. Precisamos muito trabalhar, precisamos compreender as nossas emoções. Nós não tivemos aula, compreensão de como a gente funciona nesse nosso corpo emocional, porque são corpos, a gente tem o corpo físico que é denso, a gente tem o corpo emocional que é menos denso e a gente tem o corpo espiritual que é bem sutil. Então são 3 corpos que nós precisamos manter alinhados e em harmonia. E nós trabalhamos isso. Então a Marte, muito mais do que um conceito, é vida, ou seja, a energia em ação. Essa é a nossa prática. É claro, ainda não chegamos como seres humanos à 5ª dimensão, mas nós aqui na Marte trabalhamos nisso todos os dias, porque a gente acredita que é possível, a gente acredita que podemos. Então, eu vou gravar mais alguns vídeos, mais algumas aulas, tá compartilhando coisas que acontecem aqui na Marte, coisas que nós estudamos aqui, as minhas descobertas, aquilo que eu já compreendi. Vou estar falando a respeito de uma série de outras coisas, respiração consciente, emoções, enfim, e vocês mesmo podem estar dando sugestões de temas que vocês gostariam que fossem desenvolvidos. Se você gostou desse vídeo, se ele é útil para você, então dá um like, compartilha com amigos, com a família. Enfim, é importante você dar o like porque aí eu também consigo estar compartilhando com mais gente o meu trabalho. E, enfim, um grande abraço, gratidão, namastê.